Bom dia, meu irmão em Cristo Jesus. Vamos aí fazer uma reflexão do capítulo 2, a epístola de Tiago. Vamos lá, pega a sua Bíblia, participe conosco. Vamos ler aí até o versículo 9 do capítulo 2 da epístola universal de Tiago. Tiago, este é irmão de Jesus. Eu quero só fazer uma reflexão que às vezes o espírito de conformismo nos chama a atenção. Eu percebo no dia a dia que uns acham que quando você se demonstra inconformado, você é subversivo, você é revoltado. Martinho Lutero, ele estava inconformado. E depois de 500 anos da reforma, hoje lembro de Martinho Lutero. Aí você percebe naquele filme Coração Valente, o Wallace, ele via as atrocidades ali na Escócia. E ele era conhecido ali como talvez um subvertido pelos reis da região, mas que faziam atrocidades, como soberanos. Se você percebe na humanidade, sempre as pessoas diferenciadas, elas não são bonquistas. Por quê? Porque realmente elas têm uma visão diferente da maioria. É um negócio assim interessante. Jesus, por ser diferente, Jesus por pregar o amor, Jesus ali quando esteve nas regiões ali de Israel, na Palestina, pregando as boas novas, ele era diferenciado, é claro, por exceção absoluta, perfeito Filho de Deus, mas era perseguido. O apóstolo Paulo, ele era perseguido. Paulo, quando viu que a igreja em Jerusalém estava seguindo, caindo, retroagindo para fazer cerimoniais voltados na lei do Velho Testamento, Paulo chamou a atenção até de Pedro, o líder da igreja. Interessante que quando as pessoas começam a ver outro, gatos pingados, com pensamentos diferentes, eles são logo criticados. Se de repente, na época do passado, algum pastor pudesse mudar o sistema de escola bíblica dominical, ele está errado. Será que ele estava errado? Como é que aqueles que realmente têm uma visão das coisas lá na frente vão expor? Sempre, meu amado, com muita dificuldade. Por quê? Porque a maioria, às vezes, fica no conformismo. Existem os líderes e os liderados. Os liderados, eles se sujeitam. Lutero não se sujeitou. Outros homens não se sujeitaram. Não discutindo aqui religião e nem obras. Assista o filme ali da irmã Dulce. Não misture a doutrina, deixando bem claro para você. Mas aquela mulher de um galinheiro, ela fez um hospital. É muito importante isso. A questão é que nós estamos na casa do Senhor, buscando a presença do Senhor, recebendo as bênçãos do Senhor. E será que nós estamos exalando o cheiro suave do Senhor? Às vezes, nem na nossa própria casa. Estamos na técnica, estamos, desculpa meus irmãos, na frieza, estamos no comodismo, achando que o que estamos fazendo é suficiente. Tem crentes em Cristo Jesus que nem no emprego as pessoas sabem que ele é evangélico. Tem cabimento isso? Se nós somos sal e luz, você tem ali, na hora certa, no momento certo, resplandecer já em testemunho a luz de Cristo Jesus, não é verdade? Como é que está a nossa atitude? Como é que estão os nossos interesses? Será que estamos colocando o nosso egocentrismo, o nosso interesse patrimonial, interesse circunstancial acima da palavra do Senhor? Qual é o meu e o teu tesouro? O nosso tesouro tem que ser Cristo Jesus. Esse é o tesouro que não vai enferrujar, que a praga não vai corroer. Meu querido, reflita bastante. O caixão, a urna mortuária não tem gaveta. Você já viu alguém levar os seus tesouros quando morreu? Sei lá, para o céu, para o inferno, quem sabe é Deus. Então Tiago, Epístola Universal, capítulo 2, versículo 2 em diante, diz assim: porque se no vosso ajuntamento entrar, se na vossa igreja entrar, igreja conjunto de salvos em Cristo Jesus, que tem a Bíblia como única regra de fé e prática, se na tua igreja entrar
algum homem com anel no dedo, com trajes preciosos, e entrar também algum pobre com sórdido traje. Aqui o Espírito de Deus está nos colocando, né, uma comparação do homem bem trajado, do homem com condições financeiras, do homem bem nutrido, com o homem mal trajado, com o homem desnutrido, com o homem mal cheiroso, com o homem com maltrapilhos. Olha a comparação. Esses homens, aqui nessa ilustração, entrando aonde, meu irmão? Entrando no nosso ajuntamento, entrando no teu grupo social, entrando na tua igreja. O que tu farás? O que eu farei? Vamos analisar o texto que o Espírito fala. E atentardes para o que traz traje precioso, ele disserdes: assenta-te tu aqui neste lugar de honra. Não acontece isso na igreja? Vem alguém bem vestido, mulheres com escarpão, terninho, homem com terno, gravata, parou com aquele Tucson, aquele carro bonito de 100 mil, 150 mil, aquela L200, aquela picape, aquele Camaro amarelo, e entrardes para o que te traz de traje precioso, e lhe disserdes: assenta-te tu aqui no lugar de honra. Por que ele tem que sentar no lugar de honra? Qual a diferença dele com o irmão simples? Isso não acontece na tua igreja? Isso não acontece no teu coração? E atentardes para o que traz o traje precioso, entre os dois você fica fito naquele de traje precioso. Ele disserdes: assenta-te tu aqui no lugar de honra. O lugar de honra, meu querido, é o lugar para Jesus. E disserdes ao pobre: tu fica aí em pé, ou assenta-te abaixo do meu estrado. Olha só, quantas situações eu já vi mendigos não serem chamados para o culto, e os mendigos estão ao lado da igreja, na calçada da igreja, nas praças na frente da igreja, e não chamam os mendigos, não convidam os mendigos, não chamam os maltrapilhos. Por quê? Eu lhe pergunto. Qual a diferença? Olha a exortação, não minha, mas da palavra do Senhor. Como é esse culto? Como que você pode levantar as mãos aos céus? Glória a Deus, Senhor. O Senhor é maravilhoso. Se você não atenta para os que precisam, se você não toca nos necessitados, mas os teus olhos estão interessados naqueles de traje fino, naqueles que ganham bem, naqueles que moram bem, naqueles bem-sucedidos. Qual o interesse do seu coração? Reflita, meu amado em Cristo Jesus. E atentardes para o que traz o traje precioso, e lhe disserdes: assenta-te tu aqui no lugar de honra. Acontece ou não acontece isso? Em contraponto, e disserdes ao pobre: tu fica aí em pé. Olha só, que tristeza de espírito desse servo de Deus num ajuntamento na casa do Senhor. Tu, sujo, fedido, fica aí, ó, lá no fundo, nem entra na nave principal, no salão do templo, fica aí em pé. Ou, com uma outra opção, assenta-te abaixo, posição abaixo do meu estrado. Nossa, fica abaixo de mim. Que crente é esse que se sente assim exaltado, engrandecido? Quem tem que ser engrandecido aqui é o Senhor Jesus Cristo, é o Deus Todo-Poderoso, é o Espírito Santo de Deus. Quem é tu? Quem sou eu? Nós precisamos estar debaixo da graça do Espírito Santo de Deus, meu querido. Porque nós fazemos acepção de pessoas. Tiago aqui, em devida revelação, inspirado por Deus, aqui está nos advertindo, para que entre no teu coração, veja nos teus olhos e toque que você tem e eu mudarmos de comportamento. Será que nós somos salvos? Será que nós somos convertidos? Ou vivemos apenas num ajuntamento que é um clubinho social? Vamos para o retiro no resort. Quem puder pagar, paga 2.500 aí o casal. Querido, e os irmãozinhos pobres não podem participar, não? Mas muitos estarão ouvindo essa mensagem e dizendo: este servo de Deus é um revoltado,
eu tenho certeza que é aqueles que não põem a mão na massa, é aqueles que não tocam nos pobres, é aqueles que não falam de Jesus, é aqueles que não leem a palavra, é aqueles que não oram, é aqueles que se fazem pseudo-crentes, mas na verdade, pergunta você para Jesus se os seus atos lhe consagra, lhe intitula como verdadeiros servos de Deus. Estás fazendo acepção de pessoas? Aí diz assim: porventura, no versículo 4, não fizestes distinção entre vós mesmos? E não vos fizestes juízes de maus pensamentos? Está aí, você está julgando o rico e o pobre. E na verdade quem julga, ele tem que ser o quê? Tem que ter um espírito de imparcialidade. 2 pesos e 2 medidas. Tanto o rico como o pobre, o sol se põe na cabeça dos dois. Você tem que amar os dois, no nome de Jesus Cristo. E você, que está na igreja é rico, quantas vezes você levantou na igreja e falou assim: olha, eu tenho uma empresa e tenho vagas, venham trabalhar comigo? Será que você tem feito isso? Quantas vezes você, servo de Deus, líder da igreja, pediu que os empresários se levantassem para que olhassem os desempregados e buscassem os currículos deles? Você não empregado, que trabalha, quantas vezes você se levantou na igreja e falou: olha, humildemente, eu sou irmão de vocês, eu trabalho na empresa X, não sei se eles vão contratar, não sei se estão contratando, mas é meu dever de pegar o currículo dos meus irmãos e levar no recursos humanos da minha empresa, e que Deus ali faça a obra. Versículo 4: porventura não fizestes distinção entre vós mesmos, e não vos fizestes juízes de maus pensamentos? Quem és tu? Quem sou eu para julgarmos as pessoas? Às vezes, e se não muito, o pobre é aquele que é rico de espírito. Em quantas situações nós já vemos em ilustrações? Teve uma que aconteceu, passou na televisão. O homem paupérrimo entrou numa concessionária de venda de tratores. Ele queria comprar 5 tratores, mas quando ele foi entrando, de chinelo, de calça tergal suja, a roupa suja, ele nem foi visto pelos vendedores. Ele percebeu que ninguém dava atenção a eles e os vendedores estavam fitos em aqueles que estavam de trajes finos, de terno e gravata. Ele saiu da loja e foi na loja concorrente ao lado e comprou 5, 5 tratores agropecuários. E aí os outros falaram: você viu aquilo? É claro, seu trouxa, desculpa, é trouxa, porque fez acepção de pessoas. Muitas pessoas não dão valor, mas muitos ali são príncipes de Deus que estão colocados à margem da igreja. Você precisa mudar o seu pensamento, dar valor ao ser humano e não aquilo que ele tem. Jesus, ele nasceu na manjedoura. Preste atenção, reflita nisso. Jesus, ele não era governador ali da Judéia. Ele não era Herodes, o tetrarca. Não, Jesus, perfeito Filho de Deus, estava entre o povo. Perfeito Filho de Deus, Criador dos céus e da terra. Versículo 5. Ouve, meus amados irmãos, porventura não escolheu Deus aos pobres desse mundo para serem ricos na fé? Por causa da acepção do seu coração, você deixa de ser abençoado, porque tem muitos pobres que poderiam trazer a palavra maravilhosa para o teu coração, vasos de honra de Deus. E porque você faz a acepção, querendo que eles fiquem lá no fundo da igreja, que não participem de cargos na igreja. Olha, meu querido, quantas pessoas são pobres e que não são chamadas nem para cantar na igreja e têm uma voz maravilhosa, independente de ser lindo ou não. Quem dá o veredito, ou quem dá ali o título de boa voz, é a voz que vem do coração, que é a voz que ama Jesus Cristo. E você está desprezando. Ouve, meus amados irmãos, porventura não escolheu Deus aos pobres desse mundo para serem ricos na fé? E herdeiros do reino que prometeu aos que o amam? Mas vós desonrastes o pobre. Porventura não vos oprimem os ricos e não vos arrastam aos tribunais? Porventura não blasfemam eles o nome, o bom nome que sobre vós foi invocado, o nome de Jesus?
Todavia, se cumprirdes conforme as Escrituras, a lei real, que é a palavra, amarás a teu próximo como a ti mesmo, bem fazeis. Mas se fazeis acepção de pessoas, cometeis pecado e sois condenados pela lei como transgressores. Meu irmão em Cristo, mude a tua conduta. Não seja crente de saleiro. Fale em tempo e fora de tempo. Comece a falar com os teus da tua casa. Comece a falar com os teus vizinhos. Comece a falar no teu emprego, na tua universidade, aonde a planta de vossos pés pisarem. Não ache apenas que você simplesmente, por ser bonzinho, isso é suficiente. Mas acima de tudo, não faça acepção de pessoas. Jesus Cristo, Ele é maravilhoso. Ele amou a todos. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único Filho unigênito para que todos aqueles que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Todos. Amém? Que Deus abençoe essa palavra no seu coração. Obrigado por ouvi-la. Passe a outras pessoas se sentir também no mesmo coração. Inscreva-se nesse canal. Dê aquele likezinho, aquele joinha para receber novas mensagens da palavra do Senhor. Que você tenha uma ótima sexta-feira e que essa palavra tenha tocado profundamente no seu espírito. Epístola Universal de Tiago, irmão de Jesus, capítulo 2, versículos de 1 a 9. Que Deus te abençoe.